da maneira que quiserem, mas a gente procurando ser bem objetivo. Então, aí, religiões e seitas, né, começou a gravar agora. Como a gente está falando, vamos para a aula 7 e 8, as duas últimas aulas, e os nossos comentários, né, acerca dessas religiões, né, islamismo, acerca das religiões orientais, né, isso, hinduísmo e budismo, tá certo? Então, primeira pergunta já vai para a irmã Alice, a primeira que está na minha tela aqui, irmã Alice. Quem foi o fundador do islamismo? E um pouco sobre o início dessa religião. A senhora pode comentar? Qualquer coisa pode pedir ajuda, tá? Se eu fizer uma pergunta, se vocês tiverem, de repente, alguma dificuldade, vou pedir ajuda aí, irmão Vladimir, Júnior, Kézia, pode me ajudar na resposta? Não tem problema, tá bom? Tá bom. Vamos lá, né? O islamismo ele foi fundado no século VII depois de Cristo, em 622, na cidade atualmente chamada de Medina, no árabe. O seu fundador foi Maomé, certo? Sim, muito bom. Aí o início da religião, né, que foi Maomé, né, que ele dizendo que o professor falando, né, que ele meditando numa caverna teria recebido uma visita do anjo Gabriel, que teria lhe revelado um texto que seria Corão, né? Eles chamam de Isso. Acorão, mas é Corão, né? E começa então a pregar que um Deus que era único, que um juízo final estaria por vir e que ele seria o último e derradeiro mensageiro de Deus a restaurar, o restaurador da religião verdadeira. Muito bom, objetivamente ali, pontual, né? Não tem nada que acrescentar. Já vamos para a segunda pergunta, que é já uma continuação. Qual a população atual e como é o processo de crescimento do islamismo? Vladimir agora, tá? Como é que é a população? Como é que é o processo de crescimento, de modo geral, dessa religião? Então, segundo o último levantamento que eu vi na internet, né, em 2010 já eram mais de 1,6 milhões de pessoas. É uma das religiões que mais crescem no mundo. E eles crescem, né, têm várias formas de procurar o crescimento, né? Primeiramente, entre eles mesmos, né, incentivando seus fiéis a terem muitos filhos. Então, isso aí, né, é um que é muito focado neles, para terem muitos filhos, aumentarem cada vez mais a sua população. E também através da política, né? Eles tentam tomar o poder em vários países e através dessa tomada de poder eles impõem o islamismo como religião oficial e a única permitida. E a partir disso, todo aquele estado, todo aquele país, toda aquela nação, ela é submetida ao islamismo. Então, eles têm esses fatores aí que contribuem para que eles cresçam muito. Sim, bacana. Por isso é bem exponencial o crescimento, né? Porque a etnia em si é obrigado, né? Eles são obrigados já a ser muçulmanos, né? Os filhos e depois esse domínio, né, político impondo a religião. Muito bem. Júnior, Alá e Deus, o Deus bíblico, né? São o mesmo Deus? Comente. Porque muitas pessoas dizem que é a mesma coisa, só muda o nome, né? O Jeová do judaísmo, o Alá do islamismo e Deus da Bíblia, muitos dizem assim, é o mesmo Deus. O povo está brigando à toa, é o mesmo Deus, só muda o nome. O que você pode comentar a esse respeito, Júnior? Então, pastor, o que eu pude identificar na aula é que o Deus, Alá, né, ele é um Deus único, enquanto o Deus da Bíblia, ele já é um Deus triuno. E Alá, ele somente exige reconhecimento, ele não se aproxima dos fiéis, né, não tem esse relacionamento próximo dos seus fiéis. Já o Deus da Bíblia, a gente vê Deus se relacionando com os homens, conversando, vindo até a terra, comendo com eles. Então tem essa relação mais estreita, né?
Já o Deus de Alá só existe reconhecimento e se mantém distante do fiel. Muito bem, isso mesmo, tem outras diferenças, mas o Júnior tocou no ponto, né? O Deus cristão é único, por quê? Porque ele é um Deus trino, isso faz toda a diferença. Porque ele já é diferente do Deus do judaísmo, eles chamam de Alá, mas não é, Jeová, mas não é o Jeová da Bíblia, não é isso? Porque o judaísmo ele ficou no Jeová, que é um Deus, vamos dizer assim, mono, né? É um Deus unicista. Então, o cristianismo, e em Cristo, e no Novo Testamento, a gente tem a clara, evidente e explosiva revelação de que o Deus bíblico é um Deus triuno, é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso já muda completamente da divindade chamada pelos judeus de Jeová ou do islamismo de Alá. Alá não tem essas características bíblicas. Então, esse é o principal, né, divisor de águas aí, né? Fica até fácil para nós, né? O Deus bíblico, ele é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia deixa clara a divindade de ambos e a unidade né, dessas três pessoas numa única divindade, mesmo sendo difícil de compreender, isso é a clara revelação das Escrituras. Então, uma vez que tem essa definição, vamos dizer assim, né? Essa característica, essa peculiaridade, nenhum Deus no mundo é semelhante ao Deus cristão. Certo? Não tem nenhuma outra religião que advogue a divindade como sendo uma trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, trindade, né? Trino e uno ao mesmo tempo. Existem até outras trindades como três deuses. No hinduísmo tem coisas semelhantes a isso. Mas a trindade no cristianismo não são três deuses separados, né? E um politeísmo, por exemplo. Mas é um único Deus subsistindo em três pessoas. Deus Pai, Filho e Espírito Santo é o mistério da trindade, não é isso? Então, esse é o grande diferencial. Muito bem, muito bem. Agora, Késia e o Kalel. Kalel pode ajudar, tá bom, Késia? Uhum. Kalel está em gestação, né? Sim. Quais são os escritos sagrados do islamismo? Se você puder comentar sobre esses escritos sagrados deles. Uhum. São três. O principal é o Alcorão, que, como a irmã Alice disse, foi revelado a Maomé pelo anjo Gabriel durante uma meditação. O segundo é o Hadith, acho que é assim, Hadith, que contém os pensamentos e as ações de Maomé. E o Sunna, que é um conjunto de regras e condutas que os muçulmanos têm que devem ser seguidos. Muito bem, isso aí mesmo. Esses três grandes escritos, né, formam essa base, né, dos escritos sagrados do islamismo. Sendo, né, o Alcorão é aquele, ou o Corão, né, é aquele que tem maior preponderância, né, é aquele que dá a tônica, né, de como é a revelação, né, da religião verdadeira, etc. Vamos lá, então, vamos lá. É muito comentado, eu não sei agora encaixar para vocês onde que entra também, de repente, no Sunna, sei lá, algum contexto desse, tem a chamada Sharia também, né, que são as regras e a lei de conduta ali mais restrita, mais sistemática também para o homem e para a mulher, né, a Sharia, como deve se comportar a mulher, por exemplo, como deve se comportar, né, o homem, e aí ele também é uma lei bem rígida, né, um código bem rígido para o cidadão aí do islamismo. Alguém conhece a Sharia ou pode comentar mais alguma coisa? Eu confesso que também não tem muita profundidade, mas eu já ouvi falar também dessa imposição, se eu não me engano, até mais para a mulher ainda. Aquela questão da submissão absurda, né? Aquela questão quase da subserviência da mulher, aquela coisa toda. Então, tem a chamada lei da Sharia, né?
por exemplo, a mulher a determinados atos merece até o estupro, e a mulher estuprada tinha que ficar calada, enfim, algumas situações que é bem estranha, aplicáveis à mulher por causa da sua subserviência nessa religião, né? Mas, enfim, Sharia, depois vocês pesquisem, tá bom? É muito comentado e isso está vindo para o Ocidente também. O que mais? Agora a gente volta para a irmã Alice, fechando o ciclo. Qual a visão islã acerca de Jesus Cristo e do Espírito Santo, irmã Alice? O que a senhora pode comentar? Bom, segundo aqui a aula, né, diz que Jesus, ele é respeitado, né, pelo Islã, é reverenciado como mensageiro de Deus para toda a humanidade. Porém, Maomé é o maior de todos os profetas. Eles negam a sua divindade, né, divindade de Jesus, a sua morte na cruz, e negam seu sacrifício vicário, né, a redenção do gênero humano por meio de sua morte, humano, né? E muito mais ainda, nega a sua ressurreição, né? Isso é de Jesus. O Espírito Santo, os muçulmanos, para o muçulmano, é o Espírito, é o Espírito Santo, não passa de quê? Outro como o anjo Gabriel, eles acham que o anjo Gabriel que é o Espírito Santo, eles falam, né? Mas também creem, né, que Jesus é o Espírito Santo, e o Espírito Santo são referência que Jesus teria feito a Maomé, né? Como referência de Gabriel, né? Beleza, entendi. O Espírito Santo é confundido, né, como o próprio Gabriel e confundido como o próprio Maomé, né? Como se o próprio Maomé fosse esse consolador, né, que viria. Então, entre aspas, estaria falando de Maomé, né? Mas aí é demais também, né? Confundir o Espírito Santo com o próprio Maomé, certo? Eles entram aqui um pouco já lá pela linhagem do Espiritismo, né? Um pouquinho, né? Eles estão dizendo que o Espírito Santo, eles estão se referindo que é Maomé, né? Eles dão a entender, né? Isso, mas é mais assim no sentido alegórico, né? Como se o Espírito Santo fosse uma metáfora, né? Para a vinda de Maomé, né? É mais nesse sentido, tá? Mas é essa ideia mesmo. Qual o principal problema? Imagine você negar, como a gente falou, os pontos centrais da fé cristã são aqueles ligados à salvação. Imagine você negar que Cristo é Deus, que Cristo é Salvador, que morreu expiatoriamente, e negar a ressurreição dele. Imagina o que sobra. Hoje, no entendimento cristão, bíblico, tirando esses elementos, é uma catástrofe. Ao meu ver, é uma catástrofe, é o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, se o cristianismo inteiro é vão sem a ressurreição de Cristo, imagine negar a encarnação, morte, a vida, a divindade, a ressurreição e o pacote completo de Cristo. Como não será vã uma fé e uma religião como essa, em termos legítimos de salvação, não é isso? Então, é um perigo muito grande. Imagine 1,6 bilhões, como o Vladimir falou, atualizadamente, né, os dados. Imagine, meus irmãos, 1,6 bilhão de pessoas negando ainda hoje, negando, né, decisivamente que Jesus é Deus, é Salvador, negando sua morte expiatória e negando a sua ressurreição e negando o Espírito Santo, que aplica a obra de Deus, negando a divindade do Espírito Santo e negando a Trindade como consequência. Imagine 1,6 bilhões só no islamismo tendo esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude. Ainda é uma grande catástrofe, vocês não acham? Nós estamos ainda numa situação ainda lastimável de muita multidão de pessoas enganadas, iludidas, numa religião tão difícil como essa, tão complicada, e que tem seus
suas manifestações e alguns redutos dela tão violentos e tão, né, complicados e estão invadindo o Ocidente, né? Coisa que tentaram em séculos passados e não conseguiram, né? Por conta de resistência. Hoje eles estão de novo nessa espécie de peregrinação e estão entrando. França é dominada hoje em dia, Europa ela é dominada, está entrando muito refugiados árabes, islãos, né? E a religião do islamismo está avançando a passos largos, né? A França hoje eles têm um poder já muito forte, poder mesmo, tá certo? Tanto é que vocês viram, né? Tempos atrás, aí, uns 5 anos, lá no Charlie Hebdo, se eu não me engano, né? Uma revista, né? Uma revista satírica, né? Que fez um desenho de Maomé, lá uma sátira, uma brincadeira. O pessoal invadiu, matou todo mundo, lá na França, né? Invadiu, matou, fez a maior chacina lá. Dentro de território francês, o islamismo, ele, né? Ele tem esse alcance, essa facilidade e consegue já promover esse tipo de retaliação, né? Absurda, né, o terrorismo. Há um tempo antes da pandemia, vocês viam que o mundo estava em pavorosa, né, porque de repente na Inglaterra numa ponte explodia, matava não sei quanto, na França explodia, matava não sei quanto, invadia, matava não sei quanto. Então estava um clima, Estados Unidos todo o tempo alerta 24 horas, até supostas ameaças ao Brasil ocorreram. Então o mundo, né, aterrorizado por meio de alas, né? Vamos ser justos, não é todo o islamismo, mas tem alas bem radicais que promovem a jihad, né? E acham que esse método violento é legítimo mesmo, e assim vai. Então, perigoso, né? Negar Jesus, o Espírito Santo, Deus Pai. Então, vira uma religião muito estranha espiritualmente e socialmente, né? Vladimir, 6. Qual a visão islã acerca do pecado original? Então, eles negam, né, o pecado original. Para eles, o homem nasce puro, né, e que ao decorrer do tempo ele se corrompe. E que a consequência, né, desse corrompimento é que ele vai pagar por esses pecados se ele não se converter ao Islã e não seguir, né, as regras da religião deles. Mas, não, fora isso, né, não tem nada mais do que isso. Né? Para eles, o pecado original, como a Bíblia ensina, não existe. Isso mesmo. Então, eles negam aquele conceito, né, do pecado original, do pecado original, eles negam a depravação do homem, não é isso? Vocês notaram que grande parte dessas seitas e dessas religiões, normalmente eles negam isso? O homem nascendo como, assim, uma tábula rasa, né, neutro, com a possibilidade, né, de construir o seu destino conforme ele queira, não é isso? Um pelagianismo, né, com essa influência pelagiana, ou até semi-pelagiana, mas nesse conceito, né, neutro, vocês já perceberam isso? Então, no islamismo tem esse conceito, a gente viu no mormonismo esse conceito, no adventismo você tem esse conceito, no hinduísmo você tem esse conceito, no budismo você tem esse conceito, ou seja, o homem nasce tranquilo, não tem essa questão do pecado original, da depravação, o homem não nasce em pecado, o homem simplesmente nasce, e aí ele vai fazendo suas escolhas e suas decisões. É muito interessante, justamente nesse ponto, alguns pastores, teólogos, eles falam assim, de fato só tem 2 tipos de religiões no mundo. As religiões que falam que a salvação vem de Deus e as religiões que falam que a salvação vem do homem. Né? Ou seja, aquelas que pregam a salvação, sendo aquela que a salvação vem de Deus e que nós dependemos totalmente de Deus. Portanto, nós não somos capazes, né? Nós somos incapazes. E as religiões que atribuem poder ao homem. Todas as religiões que a gente está falando que o homem constrói, o homem faz, o homem nasce livre, o homem é que toma suas decisões,
Baseado em quê? Está baseado no procedimento humano. A obra humana no método. Então, essa negação do pecado original tem a do original. Então, o homem tem plenas condições de alcançar a sua salvação por mérito. Então, só uma continuação aqui. Como é a salvação no contexto do islamismo? Agora é o Júnior. Opa, vamos lá. Então, em relação à salvação, para atingir a salvação, segundo eles, basta acreditar. Falhou o áudio, Júnior. Opa, tá falhando? Alô, tá falhando ainda? Isso, pode continuar. Vamos lá, então. Não, voltou. Pode continuar, tá beleza. Vamos lá. Para atingir a salvação, para eles bastam acreditar no único Deus, ou seja, ter fé. Eles têm também que rezar 5 vezes por dia, ou seja, tem que ter também esse outro pilar, que é a questão da oração. Eles têm que fazer caridades, jejum e peregrinação, e uma caminhada, né, peregrinação até Meca. Mas recentemente também estão falando sobre um 6º pilar para atingir a salvação, que seria, você já comentou, né, sobre a guerra santa. Sim, muito bem. Então você olha, 5 pilares, ou 6, né, como o Júnior no finalzinho cortou um pouquinho o áudio, mas dá para entender, né? O 6 é a guerra, a jihad, né? Alguns entendem como um elemento também salvífico e importante para a religião deles, né? Então, nota, esses 5 pilares que eles têm que trabalhar meio que em conjunto, e é obra bem humana, né? Então, a fé, mas não é uma fé que é um dom, mas é uma fé que é produzida, né? O fiel é que eu creio em Alá, né? Fé, oração, caridade, jejuns, eles têm um jejum, né? Não sei se é chamado Ramadã, tem um período, né? Deixa eu pesquisar aqui rapidamente na internet, eu acho que é o Ramadã, que é o jejum deles, não é isso? Isso é um jejum anual. Oi? É um jejum anual. Eles têm um... Ramadã. Eu tinha pesquisado aqui também, falando... Aqui tá falando que é... Como é que é? É um negócio que a pesquisa que eu fiz aqui, acho que ficou incompleta. Só diz mês do Ramadã, diz que é um jejum anual, que eles se submetem. Mas não está dizendo isso. Qual é. Isso, eu também pesquisei aqui, eu acho que é jejum. Ramadã, jejum. O jejum do Ramadã, eu acredito que esse Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico, no qual a maioria dos muçulmanos pratica o jejum ritual. Então é basicamente isso, esse Ramadã é esse chamado para o jejum, né? Esse jejum que é esse ato, então, desses 5 pilares, né, que é necessário. Também a peregrinação à Meca, você pode, quando tem, né, quando você vê grandes comboios de pessoas, tal, indo à Meca, normalmente a televisão também faz noticiário, né, dessa peregrinação à Meca, que é uma base, né, então, como a gente viu, para a salvação, né, você tem que observar esse tipo de coisa, né, as orações, as obras, né, e todo esse ritual, basicamente, são obras humanas, não é isso? Mas muito bem, então é assim que se dá a salvação, né, você obedecendo essa religião, os preceitos, né, e fazendo, cumprindo ali as obras, né, estipuladas por essa religião, né. Isso seria um absurdo. Apesar de, por exemplo, a fé é ruim? Não, ter fé não é ruim, por exemplo. Se você traz para o cristianismo, o cristão é salvo por ter fé em Deus? Nesse sentido, não, porque a fé não é obra humana, né? A fé é um dom de Deus. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, o pacote inteiro. Então, a nossa fé, sim, é válida, é necessária também, comentada no contexto da salvação, mas essa fé é um dom, não é algo que eu produza, né? Orações. Orações não são salvíficas no contexto cristão. Orações é o meio de a gente ter comunhão com Deus.
certo? Que mais? Jejuns também, de modo nenhum, tem algum apelo salvífico, de novo, elementos e disciplinas para o progresso espiritual que a gente também não dá nem tanta ênfase mais no contexto cristão, ao ascetismo, a mortificar a carne. Isso tem um ar muito judaico e ascetista. Tem que tomar cuidado também para você não ficar querendo matar a sua carne como uma retaliação, né, aos seus pecados, porque não é isso que perdoa o pecado também. A santificação, o perdão do pecado tem tudo a ver com entrega ao Espírito Santo. Mais a isso do que e menos a uma retaliação e uma ação do homem. Então a gente tem que ver para não se equivocar. Então no cristianismo o jejum também não é uma prática salvífica, não tem nenhuma ideia de peregrinação a lugar nenhum. Guerra Santa piorou, né? Então, enfim. Então não dá nem para... Vertendo isso para o cristianismo fica totalmente sem sentido também. O cristão não é salvo por esse tipo de caminho, né? Vamos lá, continuando. Pergunta 6. Qual a visão do Islã acerca do pecado original? Agora vai para a Kézia, e essa foi de mão beijada, né? Porque... Não, essa aqui eu já perguntei, né? Desculpa. Acho que é a 8. É a 8. É a 8, né? Desculpa. Eu já perguntei, por isso que é de mão beijada mesmo, que já foi respondida. 8. Como é a vida após a morte no islamismo? Comenta aí, Kézia. Então, eles creem que quando você morre e você crê em Alá, tanto, na verdade, eles creem assim, que tanto os que são salvos, digamos assim, e os que não são, eles vão para um lugar intermediário, conhecido como Pazar, acho que é assim. Aí os justos, eles vivem um período de felicidade, enquanto os ímpios vivem um período de sofrimento. E após o juízo final, eles acreditam que esses justos, eles vão para um oásis, onde eles terão leite, mel, vinho e multidão de virgens. E quem não crê, aí tem duas visões diferentes. Alguns acreditam que toda a humanidade vai ser restaurada e outros acreditam que toda a humanidade vai ser aniquilada, esses que não são salvos. Então, tem essa diferença aí. Muito bem, muito bem. Vocês viram que o céu deles é, primeiro, uma visão daquele peregrino no deserto e uma visão muito masculina? Então, o professor até comentou, né? O céu, o paraíso para eles, né? É interessante, isso é um grande oásis, né? Eles vivem, é um povo que vive no deserto e tal. Então, eles veem muito mel, muito fartura, muito, né? Águas, leite, etc. E também é uma visão muito masculina, né? Porque vai ter um monte de virgens. Então é um céu para homem, né? E para a mulher, na visão, qual é a ideia da mulher que seria agraciada e chegaria no céu? Encontrar um monte de virgem? O que seria bom para a mulher? Então, é um céu na visão masculina, né? E para o deleite do homem, né? Então, é um céu construído, né? Para aquele homem, né? Na visão da satisfação daquele homem naquela época, né? É interessante, né? E o céu bíblico, você vê que os termos do céu bíblico são mais universais, né? Olha, até isso tem diferença, né? Apocalipse fala, lá não vai haver choro, pranto, nem dor. São coisas universais que são maravilhosas para qualquer pessoa, não só para o homem, para a mulher também. Não haverá choro, pranto, dor, sofrimento, porque as primeiras coisas passaram. Não haverá mais morte. Né? Que interessante, são em termos mais absolutos, mais gerais, ou seja, é superior, até nessa visão bem simples, a gente olhando, né, você não vê um céu caricato, você não vê um céu, né, ali, numa paisagem específica para um gosto, para um público apenas. Certo? Vamos lá. Muito bem, Kézia. Agora vamos voltar para a irmã Alice. O que é a jihad e quais as consequências de se apoiar esse tipo de violência, irmã
ali como evangelismo, né? Esses métodos mais radicais. Irmã Alice, tá por aí? Tava desligado aqui. Ah, tá. É o sexto pilar deles, né, que eles fizeram lá com alguns pensadores, né, muçulmanos, e fizeram esse sexto pilar como a jihad, que se chama Guerra Santa, né, e visa atingir metas religiosas, metas políticas, em todas as partes do mundo, geralmente com violência desproporcional, né, empregado de ações suicida, guerras, esse tipo, né? Eu acho que essa é a consequência de você seguir a Guerra Santa, né? É viver nessa batalha, nessa violência que até hoje, né, eles vivem, né? Então, eles vivem, são estimulados, né? Se você pegar uma leitura, o próprio Alcorão, Isso. o Corão, ele tem texto que ele dá essa incentivada, não dá também para tampar o sol com a peneira, né? Alguns mestres do islamismo, ele fala, não sei o que, e tampa um pouquinho, mas o próprio Corão, ele faz esse incentivo, né? Que as pessoas têm que servir a Allah, nem que seja por meios mais sisudos, né? Incisivos, por meio da violência. Então, tem texto no Alcorão que falam abertamente, claramente sobre isso, né? E eles têm até incentivos, né, por praticarem esse tipo de atos, né, por exemplo, atos suicidas, esses homens-bomba que a gente vê muito. Então, eles são incentivados, porque eles têm um caminho direto para o paraíso, eles vão ter as 70 virgens, não sei quantas virgens lá, eles vão ter essa garantia maior. Então, eles têm alguma espécie de premiação espiritual, porque na concepção deles, eles estão honrando o nome de Allah, né, isso, com essa destruição. E eles têm uma visão também que até justifica um pouco os atos brutos deles, porque eles pensam, em alguns sentidos, que a aplicação até da pena capital, eles estariam espiando, expurgando essa pessoa, e seria até um favor, em certo sentido, né, essa pessoa ser expurgada por conta da ação deles. Então, eles têm um pensamento assim. Então, não sei se vocês já viram execução de cristãos, tem muitos vídeos pesados na internet. O Estado Islâmico foi mestre nisso, fazia filas e filas de pessoas, se abaixavam e eles decapitavam, e as pessoas sem nenhum remorso. Então, para eles estão fazendo um serviço divino, um bem para Allah, para a humanidade, e na visão deles, até para a própria pessoa que foi decapitada, em algum sentido, é um bem para ela. Então, você vê como é que é ao ponto de fazer uma lavagem cerebral, que a pessoa não tem nem mais peso na consciência. Então, ela pratica esses atos e ainda acha que está fazendo o bem em matar os outros, né? Em explodir, em promover terrorismo e coisa do tipo em nome de Allah. E por causa disso, a gente tem críticos que embalam todas as religiões nesse mesmo contexto, então. Então, críticos à religião, então criticam também o cristianismo e outras religiões com base nas atrocidades do islamismo. Falam, colocando todo mundo no mesmo balaio, e todas as religiões tão perniciosas quanto, entendeu? Então, a gente, por causa até desses malucos, a gente tem que, de certa forma, aí, saber responder, como Pedro fala, saber responder com paciência e esperança acerca da nossa razão, da nossa esperança, da nossa fé. Aí a gente tem que estar mais preparado ainda, porque os outros vão usar os mesmos argumentos. Como é que você pode mostrar que a sua religião não vai gerar um cara biruta que nem o outro, que vai querer matar o outro em nome de Deus, que vai ser violento em nome de Deus, que vai desrespeitar o outro em nome de Deus? Então, a gente teria que responder isso também, por conta dessas religiões tão extremadas e tão absurdas. Certo, a aula 7 finaliza aí, então, né? Comentando sobre o islamismo. E não fiquem alarmados, chocados, mas já teve um período de uma leva de supostos cristãos serem arrastados para o islamismo, né? Então, é uma coisa triste. Eu já vi pastores falando assim, a gente precisa fazer cursos, ensinar as pessoas, porque tem cristãos de
de repente, da congregação tal, da igreja tal, da cidade tal, né? Numa convenção, por exemplo, um problema de convenção, né? De determinada denominação. Então, lá eles estão tendo problema porque as pessoas estão saindo da igreja para ir para o islamismo. Recentemente, alguns jovens, né, e repercutiu isso, alguns jovens no contexto reformado voltando para a católica, por exemplo, a igreja católica. Então, você tem esse tipo de migração muito estranha, né? Principalmente no reduto cristão protestante, né, reformado às vezes, e as pessoas indo para outras. É claro que a gente diz que normalmente é um mal discipulado, né? Não foi discipulado adequadamente, nunca de fato conheceu a verdade e houve o conhecimento e uma conversão genuína, mas de qualquer modo esteve ao nosso redor e saiu para esse tipo de expressão. A gente, no mínimo, tem que melhorar o evangelismo, então, tá? Se quer ir, vai com consciência, sabendo, então, não, eu entendi bem o protestantismo, a teologia reformada, os cristãos, o evangelho, entendi, mas eu não quero isso, eu sei, beleza, entendi, eu quero isso, aí tudo bem. A gente fez o nosso papel, pelo menos, de evangelizar adequadamente, e inclusive mostrando pitadas aí dessas outras seitas e falsas religiões, né, e o perigo delas. Certo? Qualquer hora vamos fazer na igreja, para a igreja inteira, um curso rápido também de seitas e religiões. De repente levar para a escola bíblica, né? E comentar para até vacinar os irmãos a esse respeito. Tá bom? Então, uma ideia boa que eu vou conversar depois com o Marcos, professor da escola bíblica. De repente a gente leva para a escola bíblica também, faz esse panorama para a igreja inteira. Vamos lá para a última aula, aula 8. Vamos ver os comentários aqui então. Irmã Alice, quais as principais religiões orientais, irmã Alice? Não estou ouvindo. Está fechado o áudio. Hinduísmo, budismo, taoísmo e shintoísmo. Isso. Taoísmo e shintoísmo. Taoísmo e shintoísmo. Taoísmo, aí você atrapalhou. Taoísmo. Sim. E shintoísmo. Tá bom? Então, de fato, eu vou escrever no chat aí, né? Hinduísmo, budismo, que a gente vai comentar, né? Essas duas, hinduísmo e o budismo, que tem algumas coisas mais em comum, shintoísmo e taoísmo. Certo? Aí, escrito fica mais fácil de... E aqui ele ressalta, né, que também ele deixa um ressalto que elas, né, que nós vamos falar sobre o hinduísmo e o budismo, né, mas sim, que as quatro, elas creem que o mundo é eterno, né, sim, elas creem também que o divino está presente em tudo, acho que a graça vem por meio de sacrifícios e que os cultos deles são mais pautados sempre em meditação e sacrifícios do que em gesto do fiel para a divindade, muito mais do que em orações da divindade para o fiel. Isso mesmo. Muito bem. São as características gerais delas, né? Das mais quatro, ação do homem, mais essa coisa do servir, mais baseado em obras, né? Salvação pelas obras. Um Deus é uma coisa muito curiosa. Um Deus muito mais assim impessoal. Você encontra isso mais facilidade no Oriente do que no Ocidente. Até porque no Ocidente a própria católica, né? A Igreja Católica trouxe o Deus trino das Escrituras. Então tem mais influência. Então você tem mais a ideia de um Deus pessoal. No Oriente é muito mais fácil essa ideia do Deus impessoal, né? Do panteísmo. Deus é tudo, é o universo, é o cosmos, é uma força. Então você tem muito mais facilidade, né? Nessa facilidade não, muito mais a preponderância dessa visão da divindade, entendeu? Muito interessante.
Então vamos lá, o que é o hinduísmo já por Vladimir? Já abri aí, hinduísmo, Vladimir. Comente aí um pouco sobre o hinduísmo. Então, o hinduísmo é uma das religiões mais antigas, né, do mundo. Ela tem cerca de... ela tem registro, né, de início entre 1500 e 2000 a.C. E essa é uma religião que nasceu, né, na Índia e é hoje, né, até hoje é a maior religião daquele país. E ela tem muitos adeptos por causa de que a Índia é um dos maiores países populosos do mundo, né? Então isso aí, né, faz com que ela seja uma das maiores do mundo. O hinduísmo é das religiões orientais, né? Ela é a maior no mundo hoje em dia. E essa religião ela engloba um conceito de alma universal e um sistema de castas. Então, essa alma universal, esse sistema de castas prende a pessoa em uma determinada situação e que para ela evoluir, ela tem que reencarnar, né? Dentro daquele período de vida que ela tem, ela não consegue sair daquilo. Ela tem que ir trabalhando para que numa próxima reencarnação ela possa, né, vir numa situação melhor. Isso, exatamente. Esse sistema de castas, ele é, até socialmente, ele é terrível, né? Porque ele aprisiona. Por exemplo, se você nasceu pobre, a interpretação deles lá é que você deve ser pobre, você está preso nessa classe por causa do karma, né? Então você tem que viver dessa maneira, se conformar, não fazer nada para mudar isso até você morrer e reencarnar, porque eles têm essa ideia da reencarnação, e depois nessa nova reencarnação você nascer numa condição melhor, uma vez que você foi depurado, né? Na vida anterior, como pobre, você sofreu e fez caridade, então você foi depurado e você vai nascer, então, possivelmente como uma pessoa numa classe melhor. Agora imagine, a sua esperança de mudar de classe social está baseada em você esperar outra vida, é muito desanimador, né? Então, é muito trava demais também, né? A pessoa tem que se conformar, né? Enfim. Mas vamos lá. Muito bem, o Vladimir. Isso aí, o hinduísmo, realmente, essa ideia geral do hinduísmo, né? 3. Qual o texto sagrado para os hindus? Qual a sua visão a respeito da Bíblia? Júnior, quer comentar, Júnior? Opa, agora. Vamos lá. O texto sagrado deles é uma composição dos 4 Vedas. São 4 compilações de livros diferentes. Aí, primeiro, vem o Vedas das estrofes, Vedas das fórmulas, Vedas das melodias, Vedas e outro Vedas semelhante ao das estrofes, porém, por um sofrimento mais mágico, mais transcendente. Então, essas 4 compilações de Vedas compõem o sagrado deles, o texto sagrado deles, e eles não consideram, não acreditam na Bíblia. Sim, muito bem. Então, eles não guardam muita semelhança com a Bíblia em pontos, né, de sua religião. Diferente as orientais, né? As ocidentais, a gente já tem muita coisa pegando das escrituras, ou em comum, né, ou emergindo, ou mesmo adulterando as escrituras. Mas já religiões orientais, essas mais antigas, você vê que elas têm totalmente uma linguagem, uma nomenclatura totalmente diferente mesmo, né? Uma linha de pensamento realmente diferente. Então, essa aí não guarda nenhuma, né, nenhuma abordagem assim, em relação à escritura, não significa praticamente nada para o hinduísmo, né? Está muito alheio ao contexto deles, né? Eles têm, então, os ensinamentos próprios, os escritos próprios, a cosmovisão própria, né? E assim sucessivamente. Jesus também, né? Quase, a gente vai chegar lá, representa muita coisa também, né, no hinduísmo, o Espírito Santo muito menos, então eles não têm muito esses conceitos na religião deles, né? Pergunta 4. Qual a visão a respeito de Deus no hinduísmo? Quais suas principais divindades, Késia?
Só um instante aqui. Tudo bem. Então, há várias possibilidades. Eles podem ser monoteístas, politeístas, que é o mais comum, panteístas, paneteístas, monistas e até ateístas. E essa questão de ser ateísta é porque o indivíduo ele pode ter a sua própria expressão de relação com o divino, digamos assim. E as suas principais divindades são a Brahma, que é o criador de todas as coisas, Vishnu, que é o Deus conservador do universo, e Shiva, que é o Deus destruidor e ao mesmo tempo o Deus consolador, e mais uma que se chama Kali, que é uma deusa. Então esses são os principais, mas eles têm muitos outros deuses. E o nosso Deus, como nós conhecemos, é claro, não faz parte, né? Não é um Legal. Deus para eles. Eu vou abrir aqui, vocês estão vendo aí na tela? Sim. Vou mostrar aqui, então, para vocês terem essa visão, né? Às vezes o que você vê, né? Você consegue... Você já deve ter visto essas imagens por aí, né? Uhum. Mas aqui é a Kali, né? A outra. Não sei como é que escreve, não sei se é assim. Kali. Isso aqui é muito comum em tatuagem, né? Mas vamos lá. Ó. Então, o primeiro deus, Brahma. Não sei se a cerveja Brahma tem inspiração no deus Brahma hindu, não sei falar, mas a gente tem uma cerveja chamada Brahma, né? E tem um deus hindu chamado Brahma. Esse aqui, ó. Olha como é que ele... Então, como eu falei, ele é uma espécie de trindade, né? Ó. Mas aqui, você vê aqui, ou pelo menos ele tá aparecendo aqui com 3 cabeças, né? E eles têm uma questão parecida com essa. Algumas divindades deles são uma trindade, mas são 3 deuses, né? Ou a composição também do Brahma, Vishnu e Shiva, esses 3 formam uma espécie de trindade, né? Mas são 3 deuses. Você vê que não passa nem perto, né, da ideia da trindade do cristianismo. Então, esse aqui seria o deus Brahma, estaria ligado a, né, como o professor até comentou, a criação de todas as coisas. Seria um paralelo de você olhar na Bíblia o Deus Pai, não é isso? O Deus Pai criador, aqui seria o Brahma, o criador das coisas, não é isso? O Vishnu aqui seria a ideia aqui de um Deus talvez associado a Jesus Cristo, um Deus que é um provedor e administrador. Então seria mais a ação na parte da administração da natureza, tá bom? Olha como é que é. E acho que é um deus feminino, né? Vishnu, é uma deusa aqui, né? Você vê a ideia de avatares, né? Aqui, ó, que ficou muito comum com o filme Avatar e também esse conceito vindo para o Ocidente, né? Tanto é que você, na web também, tem como você fazer um avatar, uma figurinha para representar a sua imagem. Então, essa ideia de avatar é uma manifestação, é uma ideia também hinduísta, né? Como é a manifestação desses deuses, né? Que pode surgir de diversas maneiras, né? E aqui é a Shiva, a deusa Shiva, né? Então, na ordem, então o deus Brahma estaria ligado a esse deus criador, tal, o Vishnu é esse deus administrador, e a Shiva ligada a uma consolação, mas também a uma punição. Então, seria, né, ligado, o deus Shiva aí, estaria ligado a esse atributo de também ser o punidor em alguns sentidos, tá bom? Deusa Kali aqui, vamos ver o que abriu aqui. Isso aqui, não sei se vocês já viram, isso aqui é muito comum em tatuagens, né? Essa deusa aqui, ó. Quem é a deusa Kali? Então, essa imagem, pelo menos eu já vi bastante em tatuagens, né? Mostrando a língua aqui e tal. Então, é influências, né, do hinduísmo, né?
E se você nota que essa imagem é bem composta, né? Mas imagens não são aleatórias, né? A gente poderia depois, né? Vocês poderiam pesquisar, mas há um sentido. Por que tem esse tanto de caveira aqui, esse colar de caveira? Por que esse tanto de braços? Por que mostrando a língua? Por que ela está com essa espécie de foice com um olho aqui, né? Nessa foice ensanguentada? Por que está com esse tridente aqui? Por que esse tanto de cabeça de homens? Uma cabeça do homem decapitada, que olha que coisa cruenta aqui, né? Descendo sangue aqui, sendo colhido aqui um sangue numa espécie de bacia aí, né? Várias cabeças de homens, né? Essa aqui representando claramente um morto, né? Parece que todos estão mortos, mas esse aqui meio roxo, claramente mortos. Por que esse arco e flecha na mão? Então tem tudo sentido, né? Interessante, como eu falei, a gente está no estudo panorâmico, mas tem muito sentido, né? Se você olhar as outras divindades também, né? Por que essas 3 cabeças, várias mãos, braços, e por que cada elemento desse nos braços, aqui no deus Brahma? Aqui também, porque essas várias cabeças e essas várias mãos, e por que no meio da natureza, e cada mão aqui, pegando aqui uma espécie de concha do mar, outra flor, outra não sei o quê, né? Então, cada um tem uma significação, que é Shiva, porque essa serpente na frente, esses elementos a serpente, né, de repente indicando aquela questão que eu falei para vocês, da punição, da severidade, não sei. Mas é interessante depois, né, olhar aí e ver a significação a título de curiosidade, né? Mas vamos voltar aqui ao nosso questionário. Muito bem. Muito bem. Então, essa foi a visão de Deus no hinduísmo, né? E as principais divindades. Muito bem, Kézia. Agora, questão 5. Qual a visão acerca de Jesus Cristo no hinduísmo? Irmã, voltou agora para a irmã Alice. Vamos lá. Jesus, ele não aparece de forma destacada, né? Lá para os hinduísmos, mas em alguma concepção hinduísta que fala de Jesus, ele é simplesmente considerado um homem que evoluiu, um guru, alguém que evoluiu e por causa disso foi iluminado. Mas ele não guarda qualquer relação com Jesus da Bíblia. Então eles não creem em Jesus. E o Espírito Santo nem aparece nem aparece em texto, né, em qualquer um dos textos deles. Eles também não falam nem no Espírito Santo, né? Isso. Muito bem. Não tem nem muito o que falar, porque ele não tem realmente muita relação, né? Então, não, Jesus não representa quase nada. Agora, imagine, a Índia hoje também está, sei lá, se não tiver com... Eu acho que tá na casa de 1 bilhão também de habitantes. É isso? Então, você imagina, você tem 1 bilhão aí nessa religião, 1 bilhão, mais 1 bilhão, que não tem nenhuma informação, ou quase nenhuma, consideração por Jesus Cristo. Estão entendendo? Junto o islamismo e junto o hinduísmo, Jesus não representa muita coisa. Tá certo? Jesus não é aquele que encarnou, não é Deus, não morreu na cruz expiatoriamente, não ressuscitou. Agora imagine viver sem isso. Só aí a gente já tem 2 bilhões de pessoas no mundo que não dão a mínima, não consideram Jesus Cristo conforme as Escrituras. Tá vendo como só isso já muda o nosso alvo evangelístico também e nossa visão acerca da necessidade ainda de evangelismo? 2 bilhões é muita gente, né? Mas vamos continuar aqui. 6. Qual é a condição espiritual natural do homem nessa religião? Vai lá, Vladimir. Caiu quase a mesma, né, Vladimir? Da outra. Pois é. Vladimir então, vai ficar especialista na questão do pecado original nas religiões. Para eles, né, o ser humano nasce neutro, né? Não tem esse problema, não tem essa questão do pecado original. E conforme o ser humano vai vivendo, ele tem as escolhas dele, né? Ele pode escolher tanto o bem como o mal. Aí vai depender
das escolhas de cada um. Mas dentro do hinduísmo especificamente, né, tem essa questão das castas, né? Da casta, o cara nasceu em determinada situação social dentro principalmente ali na Índia, né? Então ele não tem como fugir daquilo, né? Ele tem que seguir aquilo ali até o final, e conforme for o desempenho dele durante a vida dele, talvez numa próxima reencarnação ele possa vir numa casta melhorzinha. Mas naquela encarnação ele tem que se contentar com aquilo ali mesmo, e não tem o que fazer. Isso mesmo, muito bem. Júnior, aí um condensado de perguntas, você faz um resumo, tá? Como é o pecado, expiação e salvação no hinduísmo? Beleza. Então, eles negam a ideia de pecado, aceitam a prática da vida. Júnior, seu áudio está cortando. Não sei se o microfone está longe ou a internet. Tenta ficar perto do microfone. Peraí, vamos lá de novo. Melhorou. Então, eles negam a ideia de pecado, né? Não existe pecado para eles. Tudo que existe são apenas práticas boas ou más na vida do indivíduo. O áudio foi bom? Tá bom, tá bom. Beleza. Já em relação... mas, porém, apesar de não haver pecado, eles acreditam em uma certa purificação. Então, a cada 12 anos, determinam o dia em que vão tomar banho no rio Ganges para serem purificados, né? No caso, acho que dessas obras, já que não existe pecado. E ou seja, não há necessidade de salvação, somente a busca pelo aperfeiçoamento, até que ele atinja a perfeição, sendo que a salvação é conquistada somente pelo homem, tendo a salvação como a libertação do ciclo de renascimento infinito e fusão com o ser divino, né? Então, eles vão procurando se aperfeiçoar, e a partir do momento que eles atingirem a perfeição máxima, eles encerram essa reencarnação, esse ciclo de reencarnação, e se juntam com o ser divino. Deus. Isso aí. Muito bem. Você nota que isso tem muito a ligação com o espiritismo que a gente estudou, né, anteriormente, essa ideia aí da reencarnação. Então foi pego, de fato, dessas religiões mesmo, orientais, essa ideia da reencarnação, do mundo cíclico, né? O mundo aí já tem uma visão diferente, né? O universo é um mundo cíclico, um mundo que não vai para lugar nenhum, ele fica rodando, você nasce, morre e depois volta de novo, vai, volta e de novo. Eles não têm a visão de uma história linear que está indo para um objetivo, que está sendo uma sucessão de eventos, né? Eles têm, para começar, um mundo aí meio caótico, né? Circular, sem muito propósito. Então, essas reencarnações sucessivas, então é uma obra bem humana, né? O homem que está construindo aí, por meio de muitas reencarnações, a sua salvação. E no final, quando você estiver bem purificado, depurado dos seus males, ao invés de você reencarnar, você é unido ao ser aí, ao ser celestial, a esse Deus que é uma energia, é um Deus panteísta, é um Deus que é tudo, e você iria para essa luz e iria ser absorvido ou dissolvido nessa grande luz aí, nessa grande divindade. Esse é o ápice, né, salvífico deles, é ser unido a essa luz. Vocês assistiram Ghost, o filme famoso, clássico, Ghost, do outro lado da vida? Sim. Eu não vou ser um herege nos termos deles, mas no final do filme a impressão que passa é quando aquele fantasma lá, não sei se vocês lembram do final do filme, é que ele vê uma luz, abre uma luz no fim do túnel, né? O ator principal vê a luz, ele, né, se despede ali, né, da pessoa, ele é um fantasma ali, desencarnado, né? Ele é um espírito, né? E ele caminha para essa luz. Então, dá a impressão, não vou falar com certeza, porque eu não sou, né, expert em espiritismo, não sei qual a visão exata deles para esse fenômeno. Mas, a meu ver, né,
dá a impressão que ele caminha para a luz e ele chega nesse estágio, ele está ali no estágio final, ele foi depurado, ele está no estágio final que ele entra e ele, então, é absorvido nessa luz, nessa divindade. Ele não tem uma reencarnação, né? O filme, pelo menos no final, aquela cena, não dá a ideia que ele reencarnou, que seria o normal do espiritismo, reencarna de novo, reencarna, até você conseguir. Agora, há um estágio em que a sua alma, ela chega, então, nesse nível de perfeição, que ela vai para a luz, então ela não volta mais, ela vai para frente e é unida aí nessa divindade mais geral, né? Então, parece-me que ali dá essa ideia no final daquele filme. É um filme, né, espírita, né? Eu acho legal que na época, tantos crentes, né? Que lindo, é desse jeito mesmo. Nas igrejas. Eu também era adolescente, jovem, não sei a época que eu não lembro a época que eu assisti, mas eu lembro do povo comentar, e, poxa, é assim mesmo que vai acontecer. E não tem muito, né? Tem algumas semelhanças, mas aquela ideia do espírito, conversar com as pessoas, ter essa interação, não é bíblico, tá, irmãos? Então, praticamente todo filme não é bíblico, ele não tem nada a ver, tá certo? Então, e os crentes falando, é desse jeito mesmo, vai acontecer assim, meu Deus, que perigo, que terrível, né? Então, você vê como influencia, como a pessoa, sem o conhecimento, né, acha mesmo é daquele jeito mesmo, e, né? E de repente, se duvidar, tem crente acreditando que pode conversar com um parente que faleceu. Não, eu vi, ele conversou, mexeu, né? Então, isso aí é fora, é bíblico, tá? Esse tipo de relacionamento com mortos, né? Caminhando aqui, continuando. Acabou, né? Terminou? Não, agora sou eu. É 8. É 8. Ai, tô perdido aqui, meu Deus. Não, terminou o hinduísmo, né? Desculpa. Terminou o hinduísmo, né? Agora a gente vai para o budismo. Então, Kézia, quem foi o fundador do budismo e como foi o início dessa religião? Budismo e como é que se deu o início dessa religião, Kézia? Então, a criação ela data de 525 a.C., por um homem chamado Siddhartha Gautama, que é o Buda. Segundo os relatos, ele era um príncipe e o pai dele recebeu uma profecia, o pai dele, que era o rei, recebeu uma profecia dizendo que ele deveria ficar dentro dos muros, no palácio, né, para não se corromper com o mundo. E assim ele se tornaria o novo rei. Só que aos 19 anos ele começa a fugir e ele descobre as mazelas do mundo, e aos 29 ele se torna um mendigo, né? Começa a peregrinar e a partir daí ele recebe a sua iluminação e passa a ensinar a sua fé. E é isso. Muito bom, muito bom. Siddhartha Gautama, você já tinha ouvido falar que esse era o nome do Buda de verdade? Eu não. Não. Então, agora vocês sabem... Eu já tinha lido um livro que falava exatamente essa história aí do Buda. Muito bem. Vladimir é nosso leitor. Leitor. Vladimir é um exemplo de leitor. Então, o Siddhartha Gautama, esse era o RG do Buda, tá bom? A certidão de nascimento dele tá como Siddhartha Gautama. Muito bom. A história também é muito legal. A história é muito mais ampla do que isso, né? Tem muito mais detalhes, mas basicamente é isso mesmo. E ele sai, né, e vê... Parece aqueles contos, né, que a gente vê em filmes da Disney, né? Normalmente é a princesa que quer fugir para conhecer, né, a plebe e sai disfarçada. Então esse príncipe fez mais ou menos a mesma coisa, né? Ele trancafiado e vendo-se tão abastado, e a curiosidade mata, né? A curiosidade é terrível. Então a curiosidade de ver como era fora dos muros. Então foi um choque muito grande, e aí ele começou a peregrinação, entender essa disparidade tão absurda, né, de realidade da existência, né? Uns com tanto, outros com tão pouco. Muito bem, agora a Kézia agora volta para a irmã Alice, não é isso? Sim.
Quais são os textos sagrados para os budistas? Qual a sua visão a respeito da Bíblia? Os textos sagrados para eles foram assentados em 3 grupos, né, de livros, que eles chamam de Tripitrakas. Esses são os seguintes, né? Aí foi, o primeiro volume, o tratado a respeito da alta disciplina. Segundo volume, Sermão de Buda. E o terceiro volume, Conteúdo doutrinário, né? Que eles reuniram esses 3 e fizeram tipo, acho que tipo uma Bíblia deles, né? Porque é o livro deles, né? A doutrina deles. E eles desprezam completa e totalmente qualquer ensinamento bíblico. E tampouco lhe atribui qualquer tipo de característica sagrada. Então, a Bíblia para eles não existe. É isso mesmo. E é um dado que eu não sabia, o professor comentou, a 5ª maior religião do mundo. Isso. Eu não sabia que era tão influente assim. Tão grande, né? Está entre as 5 maiores do mundo. Para você ver, a 5ª maior do mundo não tem nenhum apreço pela Bíblia e muito menos por Jesus Cristo, né? Então, de novo, uma pena, né? Estar tão distante assim do Evangelho. Muito bem, irmã Alice. Dentro desses escritos sagrados, da doutrina deles, tem algo que é muito famoso, são os 8 passos, não é isso? Deixa eu ver aqui, só confirmar. Sim, 8 passos. 8 passos do budismo. Então, você tem os 8 passos, né, que é muito famoso, né, esse tipo de disciplina espiritual, né, e tá dentro desse compêndio deles de estrutura, né. Até então, copiei aqui, né, que é muito. Sim. Quer comentar? Posso falar aqui. É chamado de Nobre Caminho de 8 Passos, né? Pode comentar, irmã. Tem 8 passos, né, que é a crença correta, sentimento correto, a fala correta, a conduta correta, maneira de viver correta, o esforço correto, a memória correta, a meditação e a concentração correta. São os outros passos, né? E tem a proibição, né? Deles também, nesse meio. Que é o assassinato, roubo, fornicação, mentira, bebida alcoólicas, comer carne quando eles estão em abstinência, dança, cantar, participar de diversões mundanas, usar perfume e outros ornamentos, dormir em cama que não esteja armada no chão e aceitar ouro e prata como esmola. Então, o que eu vi nisso aqui é que eles têm um termo de cativar, né? Tipo um cativo isso aqui, né? Para quem quer ser certinho, né? Eles têm... Eu vi isso aqui, um termo de agarrar, de pegar, né? Que legal. Agora é muito subjetivo, né? Fala correta, compreensão correta, atitude correta, esforço correto. Tá, mas qual é a referência? Nenhuma, né? Você tem um negócio meio aberto, né? Você tem orientações muito, né, de certa forma, vagas, né? Você tem que ter a fala correta. E qual a fala correta? Não vou te dizer qual é a fala correta de fato, mas vou te dar algumas orientações, você pode descobrir como é que é a fala correta. Então, negócio bem aberto, assim, né? É como nós, a nossa Bíblia, né, que a gente fala e diz, está lá, né? E eles aqui não, eles falam mais tudo objetivo, isso... né? Proposicional as escrituras, né? Ela eles falam tudo isso... sentenças, preto no branco, fechado, né? Sim. Eles falam tudo isso bonito, né? Mas eles não têm um padrão, né? Para dizer onde está, como é que é, porquê. Né? E já nós não, nós temos um respaldo que é a Bíblia Sagrada, né? Agora, de novo, só mencionando a influência dessas religiões no Ocidente. A questão da meditação, né? Então, essas religiões tudo enfatiza muito a meditação, ó, refletir, posicionar sua mente, etc. Então, isso tem influenciado, inclusive, o cristianismo.
questão de pensar. O professor comentou uma coisa muito legal na aula, no hinduísmo, por exemplo, que nessa questão de meditação, nessa questão de autorreflexão, eles têm uma coisa de também tentar regredir a um período intrauterino, fazer aquela divagação sobre a sua existência, né? Aquela coisa quase psicológica dessa regressão, e já existe no hinduísmo, que a gente pode notar que influencia muitos cristãos, né? A gente vê movimentos dentro do cristianismo que abraçaram essa coisa principalmente um movimento chamado cura interior, que trabalhava muito isso, de você tentar resgatar, voltar, meditar, pensar, e ir no mundo intrauterino da sua mãe e ver o que aconteceu. Isso é uma aberração em relação ao cristianismo absurda. A Bíblia não fala para você fazer esse tipo de maluquice em momento nenhum, de tentar regredir, achar causas para os seus males atuais no útero e numa palavra quando você tinha 2 anos de idade, não sei o quê, para você tentar vir quebrando maldição desde lá de trás. Isso é um extremo absurdo. Então, é introduzido no cristianismo, os encontros com Deus, as pessoas caem, saem de si, chora que nem criança, diz que tem experiência de voltar ao útero. É uma coisa quase a nível alucinógeno mesmo. Então, perigoso, tá? Muitas influências disso vêm desse tipo de paganismo, desse tipo de religião falsa, dessas influências orientais, tá bom? Então, cuidado também. Vamos lá. Pergunta 10. Qual a visão acerca do budismo ou sobre Deus, Vladimir? O budismo, né, para eles, eles são classificados como panteísta, né, porque para eles Deus está em tudo, né, e tudo é Deus. Isso é uma visão impessoal, né, de Deus, porque Deus seria uma espécie de energia vital que está em todas as coisas e que sustentaria todas as coisas nesse sentido. E então, para nós que cremos, né, num Deus pessoal, eles, na verdade, eles são ateus, né, porque eles não creem numa divindade pessoal. Eles creem numa energia, né, em algo que sustenta as coisas, e por isso até que o maior desejo desse pessoal, né, passando pelas reencarnações, é se unir a essa energia ao final de tudo, né? Então, para eles, Deus é isso, né? É uma energia. Isso mesmo. No filme também, só voltando aqui à sessão de filmes, no filme O Avatar, você tem uma manifestação também do panteísmo. Não sei se vocês perceberam lá no final, quem assistiu, né? No final tem a ressurreição daquele homem, né? Que ele morre e tal. E aí tem uma sessão lá no meio das árvores, não sei o quê, e aquela pessoa é posta tipo no altar, e ali a natureza, os avatares, né, que se ligavam pela natureza, conectando a trança, né, com as árvores e tal, e aí você vê um ritual, você vê uma energia, uma luz pairando e um poder que vem e ressuscita aquele homem. Então, essa ideia, o panteísmo seria essa união, essa natureza, o todo, tudo sendo Deus, e nesse conjunto, nessa unidade, de repente, manifestando o poder, manifestando a sua ação, isso seria divindade para eles. Divindade tudo é Deus. E nesse tudo é Deus, algumas coisas expressam mais, outras menos a divindade, tá bom? Por exemplo, isso aqui, essa caneta, seria também Deus para os panteístas, tá bom? Isso aqui representa a divindade. Mas é claro que ela é um pedacinho e representa, né? E expressa não tão completamente a divindade quanto um outro ser que é mais evoluído. Por exemplo, um animal. Porque o animal já tem outros instintos, já tem mobilidade, já tem o próprio... a formação corporal já é mais complexa, tal. Então ele manifesta mais essa divindade.
O homem, então, seria aquele que expressa ainda mais por conta do raciocínio, por conta das interações, da construção. Então, esse homem seria, né, uma representatividade ainda mais de como seria essa divindade. Mas tudo é Deus, e juntando essa natureza, o homem, o universo, aí você tem a ideia da divindade. É como se nós fôssemos, imagine, como se nós pertencêssemos fisicamente ao corpo, fôssemos o corpo dessa divindade. Então, nessa divindade, teria unha. Então, de repente, essa caneta representaria uma unha dessa divindade. Mas nós teríamos, por exemplo, um órgão, um pulmão, não é isso? Então, nós constituiríamos, de repente, o homem constituiria a cabeça, não é isso? Seria essa representatividade. Mas, enfim, juntando todo mundo, você tem a formação que dá, então, a existência desse ser divino. Entenderam? Então, o panteísmo é isso, todo mundo é Deus, e no final das contas esse Deus é esvaziado e acaba não sendo muita coisa, porque ele é impessoal, né? Ele não conversa com você, ele não fala com você, você não ora a ele, você, na verdade, você simplesmente tenta se integrar a esse todo. Por isso também apelo muito à natureza, a questões ambientais, a nomenclaturas como a mãe natureza, né? A mãe terra, né? E coisas do gênero. Muito bem. Depois do Vladimir, é quem? O Júnior? Qual a visão acerca de Jesus Cristo, Júnior, no budismo? Vamos lá. Então, para o budismo, Jesus foi um grande mestre e passou muitos anos de sua vida em mosteiros budistas no Tibete e na Índia, pois para os budistas ocidentais, Jesus é um homem extremamente iluminado que deve ser imitado na busca por iluminação pessoal. Ou seja, uma parte daquilo que se quer a respeito de Jesus no budismo, como sendo esse grande mestre que foi até lá, o Tibete, e que passa a sua vida, uma parte dela, em mosteiros budistas. Procede, então, dessa concepção budista. Sim. Então, eles também diminuem muito Jesus, né? Jesus também simplesmente foi um mestre, um estudioso, fez a meditação, mas ele está abaixo de Buda e das emanações aí, das encarnações de Buda, não é isso? Então ele está muito abaixo, né? A ideia do Buda tem essa, né? O Siddhartha Gautama, né? O Buda, ele tem uma ideia também de várias, né, reencarnações, emanações. Então, na nossa época, se você pensar na internet, existe alguém que assume esse posto de ser aquele, supostamente, o reencarnado do Buda. Possivelmente é a autoridade maior do budismo, né? E ele tem que ter de certo modo, essa credencial de ser a reencarnação do Buda. Mas Jesus Cristo não é nem considerado uma reencarnação do Buda, né? Jesus Cristo não tem, não teria, né? Pelo menos até onde eu sei, não tem essa característica de ser, né? Bem estimado, assim, de forma diferenciada no budismo. Vamos para a próxima, então. Agora, depois de Júnior, a Késia, não é isso? Como é a condição espiritual natural do homem nessa religião? Muito fácil também, né? Que ela é parecida. Comente aí, Késia. Então, para eles, o homem não é bom e nem mal, ele é neutro. E eles negam a necessidade de expiação, porque para eles é somente a questão das boas práticas, de práticas boas e práticas ruins. Então, é basicamente isso que eles creem. Isso mesmo. Basicamente nas obras, né? O que você faz ou deixa de fazer, né? Então tá mais ou menos nesse contexto, né? E a irmã Alice, para fechar, olha só, a irmã Alice começou e vai fechar, né, a aula de hoje. Como se dá salvação no budismo? É quase uma conclusão do que a Késia disse, né? Eu não nem falei muito aqui, porque aqui eles não, para eles não existe necessidade de salvação, né? Porque a salvação para eles é a perfeição que será
conseguido pelo próprio budista, né? Então, pelo próprio esforço, é como pelo próprio homem, né? Uhum. Né? E tem um paraíso, né? Como o senhor falou daquele paraíso dele, dos budismos, que se chama Nirvana. Né? Então, Uhum. acho que é aquela luz que se ouviu lá no filme lá, eu acho que ele é esse paraíso, né? Então, Uhum. a salvação para eles é o homem pelo próprio homem. Isso mesmo. Então, a salvação é uma depuração, né, sucessiva Isso. também, e, né, em busca de Quase igual ao melhorar. espiritismo, né? Em busca de... Agora, nota, essas religiões, de certa forma, ela tem uma atratividade, por quê? Elas, de certo modo, elas falam numa perspectiva bem humana e, de repente, uma percepção bem natural, né? No tipo, o seguinte, o homem escolhe o seu caminho, é uma percepção bem natural, né? O homem não é bom nem mal, até um grande filósofo, né, Jean-Jacques Rousseau, falava que o homem é bom, a sociedade é que o corrompe, né? Então, ele, mais ou menos nesse sentido, que o homem nasce nessa condição, na verdade, ele falava que nasce numa condição boa, né? O homem é bom, mas ele é corrompido, né? Ele é, aí durante essas trajetórias da vida, ele é saculejado para um lado e para o outro, e aí ele pode virar ruim. Na verdade, esse pensamento é a base também do socialismo, uma grande base, né? Por isso que você tem muito, de certa forma, vitimismo e não, em relutância em não atribuir a responsabilidade ao criminoso, está baseado em Jean-Jacques Rousseau, que dizia que o homem é bom. Então, se o homem é bom, a culpa não é dele, a culpa é da sociedade que o corrompeu. Então, deveria-se punir a sociedade, não o homem. Agora, complicado, né? Se você tirar a responsabilidade individual e jogar para uma sociedade. Acabou. Você não tem como punir, fazer justiça, fazer muita coisa. Mas você tem uma sensação muito assim. Faça o que é bom. O budismo, né? Tenha boas práticas. Não é muito cômodo, não é muito uma religião muito que está na mentalidade de praticamente todo mundo. Não é isso. Um bandido vai falar assim, eu tenho que fazer o que é bom, né? Fazer o que é correto. O que você acha de uma religião que fala, faça o que é bom, pense o que é bom, fale o que é bom, tenha boas práticas? É uma coisa muito ensaboada, né? Que diz, mas não diz nada, né? É uma religião que é legalzinha à vista, mas o dilema é como você consegue fazer isso, meu amigo. Como você vai ter um pensamento certo, uma atitude correta, uma prática correta, fazer o bem ao próximo? Como você vai fazer isso? Entendeu? A resposta do cristianismo é apenas com a salvação divina e a transformação e a regeneração vinda do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E sabendo que nós não conseguimos naturalmente porque nós somos presos ao pecado. Entendeu? As outras religiões não acreditam nessa prisão e acreditam que você vai chegar nesse ponto por meios próprios. E esse é um grande engano. Meus irmãos, a gente finaliza aqui. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não havendo comentários, ótimo sábado para vocês. Bom final de semana. Até mais. Até mais. Bem, Valeu. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até mais.